minha gente, sétima aula do nosso especial sobre alquimia. Hoje nós vamos falar sobre mortificatio. É você, Satanás? A operação da morte, um movimento que os alquimistas decifraram, compreenderam, contemplaram, movimento arquetípico da alma humana e da matéria. Tudo que nasce, morre, passa pela morte, passa pela força da morte, para que algo novo refaça. Hoje nós vamos se aprofundar muito nesses mistérios e eu vou deixar aqui o Magrelinho com a gente, fazendo companhia. Ai, que belezinha aqui, ó. Uma caveira chinesa, obviamente, né? Mas ele vai fazer companhia aqui pra gente. Você pode ver, né? A gente já fica meio com medo quando vê uma caveira, não dá um negocinho na gente? Que é arquetípico, né? Todos nós passamos pela morte, passaremos pela morte, né, em algum momento da nossa vida. Essa é uma certeza, talvez a única certeza da nossa vida. Bom, nosso estudo de alquimia hoje chega na sétima aula, hein? Quem diria, meu belo? Olha aí, ó. Você viu comigo a introdução ao estudo da alquimia, depois a gente passou junto sobre calcinátil, a operação do fogo, solútil, operação da água, coagulátil, operação da terra, né? E a sublimátil, operação do ar. E então a gente foi para separatio. Na separatio também uma operação do ar, como nós vimos, mas já uma operação muito mais ligada à razão, à inteligência, não é? E hoje nós vamos entrar nessa segunda operação, que são movimentos propriamente dito, que é a mortificatio. Mas antes, claro, você já sabe, mas não custa lembrar, via crucis do produtor digital. Se inscreve nesse canal se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o seu like no vídeo, faça seu comentário, mande sua dúvida, mande seu insight, coloque ali no YouTube, isso conta muito pra gente, compartilhe esse vídeo, manda pro WhatsApp. E no YouTube também você tem o coraçãozinho com o cifrão, você pode mandar ali uma contribuição para o canal do Círculo Escola. Nossa, caramba, tem mais de 1000 vídeos do canal dessa escola, gratuito, na faixa. Pois é, querido, mas não caiu do céu, né? De sublimátil a coagulátil, tem muito posátil, tem muito fernandátil, muito grazielátil, brunátil, guilhermátil, julianátil. Tem uma equipe toda por trás ali, são operações alquímicas ali, bem humanas, que pagam as suas contas, né, que trabalham disso. Então, qualquer contribuição que você deixe no canal ajuda muito isso a continuar a propagar, legal? Então, lembrando, claro, agora nós já estamos no, cara, quintas de final aí, para chegar no congresso do Círculo, que é o congresso anual da nossa escola, o encontro anual dos alunos. Você imagina gente de toda a vibe, festa estranha com gente esquisita, bichos doidos, brisados, borboleteados, filósofos, alquimistas, bruxas e bruxos, todos juntos num só lugar. Esse é o 7º congresso do Círculo, que o tema é a Pedra Filosofal, dia 5 de julho, aqui em Curitiba. Então, se você vem, cara, se organiza, vem, já faz sua inscrição, senão liga para os teus amigos de Curitiba, fala, mano, você tem que ir nesse congresso. 5 de julho no Teatro Bom Jesus, vai ser muito bacana a gente poder viver esse momento juntos, né? Vamos cantar lá, os alquimistas estão chegando, certo? Vamos lá? Então eu vou esperar você no 7º Congresso do Círculo. Bora lá então para a nossa aula sobre a operação da mortificatio. Eu quero começar com um texto, que é um texto do Jung, numa entrevista que ele deu em 1959, mas que é citado pelo Edward Erdinger no livro Anatomia da Psique. Vem comigo para o slide, porque a gente vai começar a mergulhar agora na operação da mortificatio. Jung oferece um excelente resumo da opus alquímica
numa entrevista de 1952. Opus é trabalho, tá? A opus é a obra, aquilo que há para ser feito. Então, opus alquímica é o grande projeto, o grande trabalho, né, que vai ser realizado através da alquimia. Opus alquímica. Opus Dei, a obra de Deus, também em latim, tá? A alquimia representa, diz o Jung, a projeção de um drama ao mesmo tempo cósmico e espiritual em termos de laboratório. A opus magnum, ou seja, o trabalho máximo, né, tinha duas dificuldades: o resgate da alma humana e a salvação do cosmos. Esse trabalho é difícil e repleto de obstáculos. A opus alquímica é perigosa. Então o Jung está trazendo aqui uma ideia de que o trabalho da alquimia, ele é um trabalho de projeção, projeção. Ou seja, são conteúdos internos, movimentos internos, operações internas, que de alguma forma essa energia se projeta sobre o trabalho físico, material que eu estou fazendo. Ou seja, o subjetivo de dentro de mim, do meu mundo interior, ganha uma representação, uma projeção objetiva. Objetiva. A gente faz essa projeção da opus alquímica a todo momento, mas não está consciente, a gente não percebe. Você chega para trabalhar, tá aquela zona, papel esparramado, picado, caneca de leite, de café, que tá ali há uma semana, né? Já tá aquela coisa maravilhosa, já tem praticamente uma comunidade de seres vivos morando ali. É resto de sanduíche, é cueca no chão, carcinha pendurada no teto. Aí você senta para trabalhar, você fala: meu Deus, minha mente está confusa, não consigo trabalhar. Daí você, muito decepcionada com a sua falta de foco, com a sua falta de criatividade, você fala assim: acho que vou dar uma arrumada neste lugar. Aí você levanta e o que você começa a fazer? Você começa a tornar aquele ambiente digno de novo, né? Você estava vivendo num verdadeiro chiqueiro. Começa a arrumar, joga o que tem para jogar fora, guarda o que tem para guardar, lava o que tem para lavar, organiza o que tem para organizar e de repente, como que num milagre, as suas ideias ficam claras. Um milagre acontece dentro de você e você senta e começa a trabalhar. Isso é a projeção da energia psíquica, segundo o princípio hermético. O que está fora é como o que está dentro, o que está dentro é como o que está fora. Então veja, aqui no ato de perceber que você está travado, levanta, organiza, dá uma geral, dá movimento, limpa, tal, senta de novo e percebe a clareza, aqui aconteceu um exemplo de opus alquímica. Pode crer, em cima é embaixo é em cima. Ou seja, a projeção de um conteúdo interior no ambiente exterior. E aí, com a tua própria mente, você não conseguiu resolver a treta, mas você resolveu as coisas ao seu redor e então algo foi resolvido dentro de você, porque existe, como nós vimos na primeira aula, essa conexão. Essa conexão que é o que o Jung está trazendo aqui, ó. Mas esse é um trabalho difícil. Por que é um trabalho difícil? Porque logo no começo, retoma o Jung aqui, encontramos o dragão, o espírito quitônico, o diabo, ou como os alquimistas o chamavam, o negrume, a nigredo. E esse encontro produz sofrimento. Na linguagem dos alquimistas, a matéria sofre até a nigredo desaparecer, quando a aurora será anunciada por causa do pavão, cauda pavonis, e um novo dia nascerá, a leucoses ou albedo. Então aqui ele começa a introduzir fases alquímicas que eu já vou passar para você e já a gente já vai olhar em detalhes, mas o momento de início, o momento onde a gente enfrenta a tomada de consciência,
a expansão de consciência, ele é sempre marcado por um momento de sombra, de escuridão, de morte, de putrefação. Nós estamos falando aqui ele usa o termo alquímico negrume ou negredo, que tem a ver com essa cor bem escura, típica de tecidos orgânicos que estão em decomposição, típica da noite, a noite escura, né. De onde que vem essa ideia da negredo, do negrume? Vem do escuro da noite. Imagine arquetipicamente, ancestralmente, o cagaço que não era você morar na selva amazônica, né, que hoje em dia está na moda, todo mundo vai para floresta, abraça árvore, faz ritual de ayahuasca, tudo muito lindo, mas 7 dias depois você corre de volta para a cidade onde você tem sua luz elétrica, seu chuveirinho quente, né, seu delivery, seu iFood, é uma beleza, porque agora você imagina morar lá, na selva amazônica, sem saber produzir fogo, ou mesmo sem conseguir por causa de chuva, de umidade, você imagina o que é passar uma noite lá? Você imagina o desespero, o medo, o risco, tanta coisa, ó, tantos sentimentos conectados à noite, à escuridão, à ausência de luz. A ausência de luz. Todo barulho vira um monstro, toda árvore vira um demônio, né, à noite. Então essas memórias estão dentro de nós. Portanto, toda vez que a gente vê, né, toda vez que a gente via lá atrás, o sujeito, um amigo nosso da tribo morreu, de repente o corpo começa a ficar escuro, começa a correr um negrume, começa a escorrer, não é, líquidos e humores todos negros, o sangue começa a pretejar, começa a ficar escuro, o cheiro fica insuportável, né, mas a gente sente a dor de ver o nosso amigo ali. Você imagina na cabeça de um homem, de uma mulher, primitivos, como é que era lidar com isso? Então isso impregnou a nossa mente de imagens. Por isso a morte ela está sempre ligada com esses conceitos de noite, de escuridão, de negrume, como ele diz aqui, fazendo aquela ressalva, que eu sei que às vezes chega a parecer cômico, mas eu acho que é necessária nos nossos dias, não tem nada a ver com raça, com cor de pele, tá bom? Porque vocês vão ver que o negrume ele sempre vai trazer, a negredo sempre vai trazer um aspecto muito negativo, mas de maneira nenhuma eu estou vinculando isso com raça, com a raça africana, com seres humanos ali do continente africano, tá, que é uma característica de uma da espécie humana, né, uma variação ali da nossa espécie. Não tem nenhuma conexão, tá bem? Então separe aí na sua mente, porque eu não posso trocar o termo, isso aqui é tradição alquímica, nós estamos numa egrégora de alquimia, não vou trocar o termo porque por ausência de cultura, por ausência de repertório, né, por ausência de sensibilidade, de empatia, de noção, né, não vamos fazer isso. Ao contrário, talvez o preconceito ou a catalogação, né, a a a etiquetação errada foi lá, né, do europeu, lá atrás, que olhou e falou: "Nossa, esse homem é negro, ele deve ser do demônio", não, né. Ali nasceu a ignorância. Então, vamos só separar, vamos manter o repertório para a gente entender realmente o impacto disso aqui pra gente, tá. Nesse estado de brancura, não se vive na verdadeira acepção da palavra, aquela albedo. O que é essa albedo? Nós vamos ver já, a albedo, ela tem a ver com o fim da noite e o começo do dia, ela é uma etapa de transição. Já não é mais noite, mas ainda não é dia, né. Tem a ver com a luz prateada da lua, né, que ilumina a noite, que faz a noite ser um pouco mais amena, porque a lua reflete a luz do sol. Tem a ver com o finzinho da noite, a aurora, tá. Tem a ver com essa transição. Então chama-se aqui de brancura, um estado onde o Jung vai dizer que não se vive na acepção da palavra, porque é um estado de ideal, é um estado abstrato. Para insuflar vida, deve ter sangue, deve possuir aquilo que os alquimistas denominam a rubedo, ou a vermelhidão da vida.
Só a experiência total da vida pode transformar esse estado ideal de albedo num modo de existência plenamente humano. Só o sangue pode reanimar o glorioso estado de consciência em que o derradeiro vestígio de negrume é dissolvido, em que o diabo deixa de ter existência autônoma e se junta à profunda unidade da psique. Então a opus magnum está concluída, a alma humana está completamente integrada. Então o que o Jung está dando noção aqui para gente? De que são etapas, são fases, são ciclos, como o dia e como a noite, tá? Noite escura, não vejo nada, tô perdido, tô catatônico, tô sem orientação, sem saber me guiar, sem saber que decisão tomar, cheio de medo, de angústia, de sofrimento. Tô na nigredo, tô nessa fase alquímica. As fases representam estados da alma humana. Tô na nigredo aqui, ó, tô na noite. Não, cara, de repente, a gente não fala assim: "Nossa, tive uma luz agora". Tive uma luz agora é albedo. Cara, começa a ter um esboço de caminho, começa a ter uma sensação de que não, a escuridão não vai ser eterna, não, a noite não vai durar para sempre na minha vida. Tô numa fase, tô numa transição. Tô começando a ver a luz. Não é dia ainda, mas tô começando a ver a luz. Encontrei uma tocha, apareceu a lua no céu, consegui ver o caminho, meus olhos se adaptaram. Começou a ver uma luz, começou a haver discernimento, começou a separar as coisas, começou a entender, para daí poder seguir. Percebe? Então aqui é uma fase de albedo, ó, segunda etapa. Terceira etapa, rubedo, rubedo de rúbio, de vermelhidão. É o sangue da vida, é o sangue que volta a fluir, né? É o sangue que volta a vivificar, é o dourado do sol, é o vermelhidão do rosto, porque é lua, é claro, puxa, agora tudo faz sentido. Sabe aquele momento que você fala: "Nossa, que fase gostosa". Só que isso é cíclico. Nós vamos ver já já, isso é cíclico, tá bem? Então veja que coisa interessante, ó. A opus alquímica, ou seja, esse trabalho de alquimia interior que a gente faz, ele vai ter 3 estágios: nigredo, albedo, rubedo. O escurecimento, ou seja, a gente mergulha na noite, a noite escura da alma, como dizia João da Cruz. Depois a gente vai ter o branqueamento, a albedo, ou seja, começa a surgir uma nova claridade da escuridão. E aqui tem um negócio muito legal, da escuridão começa a surgir o branqueamento, começa a surgir a luz, e o avermelhamento, o momento rubedo, o momento de vida novamente. É interessante porque você fala assim: "Nossa, então quer dizer que o trabalho da alquimia começa com escurecimento, começa na nigredo, começa na escuridão?" Começa. Lembra como é que você estava lá no começo desse estudo aberto que a gente estava fazendo? Eu falei assim: "Ó, esse curso é para você que..." Quantas coisas ali te bateram, quantas coisas você olhou e falou: "Meu Deus do céu, graças a Deus que apareceu essas aulas, porque eu tô mais perdido que amendoim em boca de banguelo." Estava na Nigredo. Como é que começa o mito da Gênesis? No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, então Deus disse: "Faça-se a luz." Ó, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus disse: "Faça-se a luz." Olha quantos atos até chegar à criação da luz. Ou seja, tudo que ele está fazendo antes era no escuro, né? É da escuridão que nasce a luz. Nós temos medo de escuro. Nós ainda temos medo de escuro, né? Nós somos que nem aquela música do Renato Russo, né? Não tenho medo de escuro, mas deixe as luzes acesas. Né? Eu não tenho medo de escuro, mas deixa a luz acesa. Nós temos medo de enfrentar a escuridão, nós temos medo de enfrentar essas fases, nós fugimos dessas fases, nós queremos abstrair dessas fases. Mas é nessas fases que a luz brilha. É nessas fases que a luz surge dentro de nós. Então, é escurecimento, é branqueamento, é avermelhamento num ciclo. Então, nigredo, morte, putrefação, escuridão, muito conectada com o preto, com a cor preta. Cor, estou falando de paleta de cores, preta.
Albedo, prata, tem a ver ali, ó, com uma luz que brilha no meio da escuridão. E a rubedo tem a ver com o vermelho, com o dourado, que vai estar muito conectado também com o símbolo do sol, tá? Então da nigredo vai para albedo, da albedo vai para rubedo, e não raras vezes a gente vai voltar para nigredo várias vezes, ok? Curioso que outro dia eu estava vendo uma análise e eu achei muito bacana essa conexão que o sujeito fazia sobre essas fases alquímicas e 3 personagens interessantes dos filmes do Harry Potter. Sirius Black, que é preto em inglês, Albus, olha Albedo aí, Albus Dumbledore e Rubio Hagrid, Rubedo. Interessante como esses 3 personagens, eles vão representando momentos diferentes da alma, da psique do Harry que está realizando a jornada, né. Quando o Sirius Black surge na vida do Harry, ele surge como uma sombra, como um passado, como um mistério, uma confusão. Ele está preso em Azkaban e de repente ele está vindo matar o Harry e de repente ele aparece lá parecendo um cadáver, um morto-vivo, e até que aquilo se elucida, aquilo é uma pura confusão para ele, pura confusão. Então um aspecto sombrio, tem um aspecto estranho, que precisa ser abraçado, que precisa ser recebido. E o Harry encara isso, né. O Harry encara, ele vai de encontro com os Sirius, ele vai de encontro, porque ele quer saber a verdade. Ele vai de encontro com a nigredo, ele vai de encontro com a escuridão, né. O Albus Dumbledore, professor Dumbledore sempre, principalmente interpretado pelo Michael Gambon, ele tá sempre de roupa cinza, prata, olha ali, porque ele representa essa albedo. Ele ainda não é a plena luz para o Harry. Às vezes ele desvia aqui, desvia acolá, só lá para o último filme que a gente vai entender realmente toda a concepção que o Dumbledore tinha sobre a jornada do Harry, mas ele sempre representa uma luz, um esclarecimento para o Harry, até que o Harry começa realmente a compreender, né, a jornada do Dumbledore. Já o Rúbio é plenitude. Ele é um pouco bruxo, ele é um pouco família, ele é um pouco igual, um pouco ele é tudo. Ele é um pouco misterioso também, ele tem um passado ali meio estranho, que ninguém entendia, ele é meio que um cara excluído, né, meio que de lado, mas ao mesmo tempo completamente amoroso, completamente um cara sujeito capaz de amar bicho, planta, gente, né, de ser, espontâneo, né, tomar uns goró com os professores e tal, de ficar feliz. Ele é uma plenitude, ele é uma pessoa plena ali naquele trabalho, que é a representação da Rubeda. Então a gente passa pela Nigredo, passa pela Mortificatio, pela Putrefácio, para que aspectos nossos sejam purificados. Então a gente vai enfrentar a escuridão, vai enfrentar certas dificuldades, um momento assim onde parece que a gente está numa noite escura da alma, até que começa a surgir luzes e a gente começa a compreender, para chegar num momento mais pleno. E aí o ciclo se reinicia, o ciclo se reinicia. Aqui você tem o mapa de conexões simbólicas, né, das narrativas simbólicas da Mortificatio. A gente vê esse tema, tá, morte, putrefação, renascimento, a gente vê em vários mitos antigos. Talvez você já esteja classicamente pensando em Jesus. Ah, olha, pois é, ele teve um momento mortificatio dele quando foi crucificado, sim, é uma das narrativas, mas teve muitas outras narrativas de pessoas que morreram, foram para o mundo dos mortos e retornaram. O mito de Perséfone, você vai lá para o Oriente, você vai ver também os deuses, indianos, por exemplo, morrem e renascem. No Egito, deuses que morrem e renascem. Então o tema da morte e renascimento, da mortificatio, ele está em toda a cultura da humanidade. Então você vai ver aqui, ó, a morte do rei, né, a
a morte do dragão, a putrefação, cadáver, túmulo, mutilação, são várias narrativas que vão levando aqui, ó, para diversos caminhos. Depois, como você sabe, esse mapa está disponível para download no Clube do Aluno. Então você pode baixar, imprimir esse mapa no papelzinho, olhar, pensar nas narrativas aí, tá? E no livro Anatomia da Psique você vai ter todas essas narrativas bem descritas para você. Em termos psicológicos, o negrume, vai dizer Eduardo Erdinger, o negrume refere-se à sombra. Por consequente, esses textos que falam de modo positivo a respeito estariam aludindo ao nível pessoal, às consequências positivas advindas do fato de se ter consciência da própria sombra. No nível arquetípico, também é desejável ter consciência do mal, porque a negrura é o começo da brancura. Aqui é um lema, tá? É um lema alquímico. A negrura é o começo da brancura. Por que que se diz isso? De acordo com a lei dos opostos, uma intensa consciência de um dos lados constela o seu contrário. Então, a partir do negrume, da escuridão, nasce a luz. O negrume, quando não é condição original, tem como origem a morte de alguma coisa. Mais comumente, o dragão é o escolhido para morrer. E o dragão é uma personificação da nossa psique instintiva, sendo um dos sinônimos de prima matéria, de matéria-prima, de matéria original. Então veja que coisa interessante. Em termos psicológicos, aqui, ó, o que acontece na nossa mente, o que acontece na nossa mente? O momento de mortificatio, o momento de nigredo, é um momento que a gente se depara com uma sombra nossa, com algo que nós não queríamos ver, mas algo que está dentro de nós. E a gente encara essa sombra. Só que no primeiro momento, quando há esse encontro, há um certo sofrimento psíquico, uma experiência de sofrimento psíquico, um certo preço, um certo custo. Não é agradável para o nosso ego, porque o nosso ego está ali gerenciando a vida consciente, objetiva, material. Ele fala, tá tudo certo, só que o porão tá cheio de sombra. Tá sacudindo. Então, ele não quer olhar lá para baixo. Mas aí, já dizia Joseph Klimber, a vida, essa caixinha de surpresas, dá voltas e joga, coloca o ego nesse encontro com a sombra. Caraca! O ego é aquela parte de nós que diz assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. E a sombra é tudo aquilo que o ego falou, eu não sou isso, eu não posso isso não é certo, isso eu não devo, isso e aquilo, não tem jeito, a gente vai jogando para baixo do porão. O que é o encontro? O encontro, a mortificatio, ela vai fazer morrer uma parte desse eu sou isso do ego, porque a sombra vai dizer, você também é isso aqui, ó. Eu também sou você. Não é só você que eu também sou. E aí nesse confronto vai precisar morrer. O que vai precisar morrer? Um certo aspecto da nossa consciência. Puxa, eu sempre achei que eu era isso, mas na verdade eu também sou isso. Então, ó, tem uma parte aqui dessa definição de quem eu sou que morre. E uma parte dessa definição que eu rejeitei, que eu fugi, começa a emergir. Nem sempre isso é um aspecto negativo, assim, no senso comum popular. Quando a gente faz grupos de mentoria em psicologia de pontos fortes, talentos naturais, seja mentoring, seja a jornada de talentos, as pessoas têm esse encontro com a morte e com o renascimento. Por quê? Às vezes elas sempre acharam que elas tinham um defeito e quando você vai ver na análise dos talentos naturais, aquilo na verdade é um talento que está reprimido. Às vezes a pessoa, por exemplo, é muito artística, muito criativa, né? Ela deve ter um talento ideativo muito alto. Mas tinha pais que trabalharam para a indústria a vida toda, eram ali de operação, de linha industrial. Então o que acontece? Os pais falam assim, menino, para de ficar inventando moda, inventando história, sai dessa, vive com a cabeça nas nuvens, volta para cá.
Tem que trabalhar, tem que acordar cedo todo dia, tem que fazer isso, tem que ir pro trabalho, tem que ser disciplinado, tem que. O cuco do tem que. Tem que. A pessoa cresce com isso. Não, eu tenho que ser disciplinada, não, eu tenho que ser comprometido, não, eu tenho que acordar cedo, não, eu tenho que trabalhar todos os dias, eu tenho que. Eu não posso ser, ó a sombra nascendo, eu não posso ser cabeça voada, eu não posso ficar fantasiando, eu não posso ficar criando um monte de coisa, porque a vida se ganha indo para lá naquela fábrica todo dia, passar o cartão, trabalhar todo dia, 22 dias, 8 horas por dia, fazer umas horas extras para no final do mês pegar um dinheiro. Essa é a vida de verdade, é isso que eu sou, eu tenho que ser um trabalhador. Então, eu tenho que ser, vai impregnando. Só que essa pessoa começa a ficar deprimida, começa a olhar para aquilo todo dia, começa a ficar estranho, começa a ficar pesado, porque ela é criativa. A criatividade, o senso criativo dela foi totalmente para a sombra. Aí quando você, às vezes você junta isso num programa de imersão de talentos naturais, como os que a gente faz, a pessoa fala assim: "Então isso não é um defeito?" Por quê? Porque ela foi educada, como se criatividade, como se fantasia, como se esse senso de pensar fora da caixa fosse um defeito. Não, não é um defeito. Contanto que você canalize. Você é isso aqui também. Olha que legal. Mas o que eu posso fazer com isso? Bom, você pode criar, você pode trabalhar para a indústria da criatividade, você pode trabalhar com inovação, você pode trabalhar com pesquisa, você pode, né, viajar, você pode dar consultoria para renovar, para dar uma arejada nas companhias. Uau! Então eu também sou isso. Só que num primeiro momento é um choque. Por que que é um choque? Porque tem todo um aspecto da história dela que tá morrendo ali, porque aquela história concebeu para ela uma noção de si. E essa noção de si não estava completa. É legal, pô, bacana que você aprendeu aí trabalhar todo dia, aprendeu a ter essa disciplina, aprendeu isso, mas você deixou para trás o teu lado criativo. E se você é uma pessoa que tem um talento ideativo, essa morte é muito pesada. Esse recalque, essa sombra que se gera ali é muito pesado, tá? Então sempre vai ter aspectos positivos e negativos dentro da sombra, tá bem? Agora, quando a gente encontra com esse choque, a coisa começa a acontecer, né? Aí o Erdinger também argumenta que a morte do dragão, né? A gente vê tanto dragão, né, em contos de fada, em histórias. O dragão, ele quase sempre representa a nossa psique mais instintiva, nosso lado mais animal, que ainda não foi desenvolvido pela cultura, pela razão, pela separatio. Ele é bruto. Ele é bruto. Todos nós temos esse aspecto bruto, né? Todos nós temos esse instinto, e eu preciso observar esse instinto, eu preciso saber o que ele está me falando, para ir aos poucos traduzindo ele em atos conscientes. Se eu viver só de instinto, não dá certo, vou virar um bicho, né, vou virar um bicho. Mas não, eu sinto o impulso, opa, mas espera aí, pra onde que esse impulso está me levando? Por que que ele quer me levar para lá? O que está acontecendo? Eu começo a decupar. Logo, todo começo de trabalho alquímico, a gente vai passar pela morte, a gente vai ter um encontro com a morte. E o que é que surge desse encontro com a morte, desse encontro com a escuridão? Eu trouxe aqui, para ilustrar, o Conto dos Três Irmãos, que é um conto escrito pela J.K. Rowling, por ocasião do livro As Relíquias da Morte. E eu vou trazer aqui para você porque a gente vai entrar nos símbolos, né, no arquétipo desse encontro com a morte, tão bem escrito nesse conto, e aí a gente vai voltar aqui já já. Vamos assistir juntos. Então, como posso ajudá-lo, Sr. Potter? Bem, queria saber sobre uma coisa que o senhor estava usando no pescoço no casamento. Era um símbolo. Está falando disto? Sim. Exatamente. O que eu queria saber é... o que é? O que é? Ora, é o símbolo das relíquias da morte, é claro. O quê? O quê? As relíquias da morte. Suponho que conheçam o Conto dos Três Irmãos.
Sim. Sim. Não. Tem um exemplar aqui. Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. À meia-noite. Era como a mamãe contava. Mas ao anoitecer tá bom. Melhor, na verdade. Você quer ler? Não, continua. Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio muito perigoso para atravessar. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Os 3 irmãos simplesmente balançaram suas varinhas e fizeram uma ponte. Antes que pudessem atravessar a ponte, tiveram o caminho bloqueado por uma figura encapuzada. Era a Morte. Ela se sentiu traída. Traída porque o normal seria os viajantes se afogarem no rio. Mas a Morte era perspicaz. Ela fingiu parabenizar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para evitá-la. O mais velho pediu a varinha mais poderosa que existisse. E a Morte lhe deu uma varinha feita da árvore de sabugueiro. O segundo irmão resolveu humilhar a Morte ainda mais e pediu o poder de ressuscitar os entes já falecidos. Então a Morte apanhou uma pedra da margem do rio e a entregou a ele. Finalmente, a Morte perguntou ao terceiro irmão, um homem humilde. Ele pediu algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido pela Morte. E a Morte, de má vontade, lhe entregou sua própria capa da invisibilidade. O primeiro irmão foi para uma aldeia distante, onde, com a varinha de sabugueiro na mão, assassinou um bruxo que não teve nem a oportunidade de lutar. Tomado pelo poder que a varinha das varinhas havia lhe dado, ele seguiu para uma estalagem onde se gabou por sua invencibilidade. Mas naquela noite, um outro bruxo roubou a varinha e, por segurança, cortou a garganta do mais velho dos irmãos. E assim a Morte levou o primeiro irmão. Enquanto isso, o segundo irmão viajou para casa, onde pegou a pedra e virou-a 3 vezes na mão. Para sua alegria, a moça que um dia desejara desposar antes de sua morte precoce apareceu diante dele. Contudo, ela estava triste e fria. Não pertencia mais ao mundo dos mortais. Enlouquecido pelo desesperado desejo, o segundo irmão se matou para poder unir-se a ela. Assim, a Morte levou o segundo irmão. Já o terceiro irmão, a Morte o procurou por muitos anos, mas jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada, foi que o irmão mais novo despiu a capa da invisibilidade e deu-a para seu filho. Ele acolheu a Morte como uma velha amiga e a acompanhou de bom grado. E como iguais, partiram dessa vida. E aí estão. Essas são as relíquias da morte. Vamos agora desconstruir esse conto e olhar para cada um dos símbolos que está aqui para entender as relíquias da morte e o impacto desse encontro, tá bem? Primeiro ponto é que são 3 irmãos. 3. O 3 é o número da razão. A razão, ela promove a reconciliação das polaridades, é uma reconciliação espiritual. 3 é o número do espírito, é o número da razão, da lógica, da inteligência, não é? O 2 é a polaridade, né? O 1 que se manifesta em 2 é polaridade. O 3 é quando essa unidade vem para o meio do 2 e reconcilia as polaridades. Então, quando a gente começa um conto desse e vê assim, olha, 3 irmãos, aqui já tem uma mensagem simbólica. Aqui já tem, olha, 3 irmãos. Toda vez que você tiver numa história, são os 3 porquinhos. 3
significa o quê? Você vai precisar de razão, de lógica, de inteligência para separar esses elementos e compreendê-los e integrá-los. A gente fala, 3 irmãs, 3 Marias, 3 irmãos, 3 porquinhos. A gente passa por cima, mas tem um impacto ali, tem um símbolo ali que está trazendo uma energia, que está trazendo um significado, que está trazendo uma mensagem. Então é como se logo de cara, quando uma história inicia, olha, era uma vez 3. Opa, 3, espera aí, deixa eu ficar atento, porque vai ter aqui 3 tipos de atitudes que eu preciso avaliar. 3 tipos. Opa, eu vou ter que escolher dentre. Eu vou ter que escolher dentro, eu vou ter que integrar isso para criar uma nova consciência de atitudes. Esses 3 irmãos estão numa estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Olha que mensagem aí. É uma estrada deserta, tortuosa. Eu estou num caminho que está me levando para o anoitecer. Eu vou entrar em Nigredo, eu vou entrar em Mortificat. Está caindo a noite. Esse é um símbolo muito importante. Tudo que acontece à noite, debaixo da terra, na caverna, está me indicando que existe um ponto de transformação, um ponto de crise/transformação que está chegando. E isso, essa forma de ler o conto é a forma como você pode ler os seus próprios sonhos. Porque os contos, os mitos, são mensagens arquetípicas que falam com o coletivo. E o sonho, o que que é? O sonho é a mensagem do seu mito pessoal, do seu conto de fadas pessoal, é a narrativa da sua própria vida te anunciando as coisas. Então você tá lá assim, no teu sonho, de repente fica noite, nossa, pô, já estava lá, de repente ficou noite, de repente ficou escuro. Qual que é a mensagem que está chegando para você? Você está chegando num lugar de transformação, você está entrando num estado de transformação. Tudo que era claro, lindo, óbvio, passa a ser confuso, uma mistura toda. Então, o sonho está trazendo isso para você, não é? E o encontro com a morte, né? Eles têm ali um encontro marcado, está no caminho, a morte está no caminho deles, como está no caminho de cada um de nós. Mas o que que esse encontro traz, não é verdade? É interessante aqui, ó, porque primeiro, chega um ponto do caminho que eu tenho que atravessar um rio perigoso, rio, água, a gente volta lá para a operação da solútil, da água, emoções, relacionamentos, intempéries da vida, e como é que eu me relaciono com elas. Cara, eu tenho que atravessar por esse rio, mas eu tô com medo, eu tô estressado, a coisa travou, parece que o meu relacionamento morreu, a gente não sabe como seguir juntos o caminho da vida. Olha aí, ó, são os rios de intempéries, eu tenho que cruzar esse rio. Mas para cruzar, se eu pular de cabeça nesse rio, eu vou morrer. Eu vou morrer completamente, eu vou me afogar, eu vou me perder da minha própria vida. Tá vendo? Ó, eu tenho que fazer a travessia. Daí os irmãos, os 3 irmãos, são versados em magia, a magna sabedoria. O que que é isso? É um estilo de vida, é um estilo de vida que vai lidar com esses obstáculos, que vai constituir ou vai pensar, vai criar uma forma de vencer esses obstáculos, essa é a sabedoria da vida. Toda vez que a gente para na vida diante de um rio turbulento, perigoso, a sabedoria faz com que a gente recue e procure criar a ponte, o caminho. Vamos atravessar isso da melhor maneira possível. É uma postura mágica. Quando diante daquele pandemônio na sua vida, você para. Você para e pensa: como que eu vou atravessar esse rio? Você vê, é uma postura mágica, é uma postura filosófica. Como que eu vou vencer esse rio sem que esse rio me vença? Como que eu vou atravessar esse rio sem ser atravessado por ele? Né? E daí, com a magia, eles criam uma ponte. Veja, é coagulatio sobre solútil. É bonitinho até na animação ali. As raízes das árvores formam a ponte, né? Ponte é coagulatio, é
terra. Peraí, tô aqui com um rio imenso que eu tenho que atravessar e eu preciso de pontos de terra. Eu preciso de ancoragem, eu preciso de atitudes práticas, né? O que é o ponto de terra que a magna sabedoria traz pra gente? O que na prática eu vou fazer para contornar esse rio? O que na prática eu vou fazer para atravessar? Como é que eu vou construir essa ponte? Então é coagulatio sobre solutio, é pragmatismo de atitudes que superam as intempéries da vida e levam a gente para a travessia. Atitudes práticas, né? Sabe aquele final de sessão? Às vezes está numa sessão terapêutica, num coaching, uma conversa de autoconhecimento, como as que eu faço, aí vem aquela pergunta assim, mas na prática, o que é que você pode fazer agora para dar uma amenizada nesse rio turbulento que está quase te afogando? Na prática, o que é que você pode fazer? Vamos pensar em 3 atitudes que daria para você fazer, 3 opções, 3 caminhos, vamos ponderar sobre eles? O que você acha? Essa pergunta do terapeuta é o quê? É uma pergunta que está colocando coagulatio, terra, sobre solútil, água. Quando ele vê que tem muita água, que tem muita emoção, ele precisa trazer terra. A pessoa às vezes chega desesperada, ai meu Deus, minha vida tá terrível, eu não consigo nadar. Aí você vê a solútil escorrendo pela cara da pessoa, né? Tá doendo, tá sofrido para ela. O que é que o terapeuta faz? Ato de magia, ele tem que ser versado em magia. Espera aí que eu preciso fazer surgir coagulatio aqui, eu preciso fazer surgir terra. Mas o que mais pegou você nessa situação? Por que isso doeu tanto em você? Como é que você viu essa atitude dessa pessoa que te magoou tanto? E por que essa sua interpretação necessariamente corresponde à verdade dos fatos? Você chegou a bater um papo com ela? Você chegou a falar como você se sentiu? Olha, eu estou puxando atitudes. E você chegou a falar com ela? Será que você não está sofrendo mais pela sua interpretação do fato do que pelo fato em si? Será que de fato essa era a intenção da pessoa que tomou essa atitude com você? Ou será que essa pessoa estava pensando em outra coisa que você não percebeu e de repente você já tinha se afogado no rio das suas emoções? Ó, quando eu começo a fazer essas perguntas, eu estou realizando o ato de magia, eu estou começando a tentar trazer terra para criar um caminho, para construir uma ponte, para que a pessoa atravesse aquele momento. Percebe? Então olha só que interessante, não é? Agora, mesmo que a gente ancore a terra no meio da solútil, qual que é a grande questão que eu achei esse conto da J.K. Rowling genial? A travessia tem um preço. Por mais que você crie a ponte, ou seja, você traga uma lista de atitudes práticas que vão te fazer vencer esse rio de intempéries, de emoções, onde você estava quase se afogando. Você cria a ponte com esse ato de sabedoria, você tem um preço a pagar pela travessia. Isso é arquetípico, isso está em diversos contos, diversos contos. E é interessante porque não é porque você usa magia que você vai desviar dos obstáculos da ponte. Não é porque você é espiritualizado que você não vai se encontrar com a morte. Não é porque você é mágico, você é um bruxo, você é um médium, você é um sensitivo, que você vai fugir da morte. Nós alimentamos essa ilusão e essa ilusão é muito perigosa. Muito perigosa. Porque nós criamos uma fantasia, nós vamos embora, né? Nós somos abduzidos da vida prática achando que, porque eu sou de Jesus, porque eu sou de Jesus, a morte não vai me tocar. Meu bem, deixa eu falar uma coisa para você. Lázaro era de Jesus, né? Segundo a narrativa, Jesus ressuscitou ele, mas ele morreu de novo. Morreu de novo. Os apóstolos eram todos de Jesus, com exceção de João, o resto foi uma desgraceira a forma como eles morreram, todos martirizados. Frito em caldeirão de óleo fervente, crucificado de ponta cabeça, crucificado em X, degolado, esfolado.
João morreu também, de velho. Todos encontraram com a morte. Então nós temos uma ilusão na nossa cabeça, tá? A gente fala assim, essa mania agora, né, neoliberal, essa física quântica neoliberal, fala assim, a minha mente molda a minha realidade, eu vivo sem sofrimentos, eu só projeto prosperidade para minha vida, e aí tudo acontece. Meu bem, não acontece, porque a morte é arquetípica. A todo momento nós vamos viver ciclos onde nós vamos encontrar com a morte se nós quisermos fazer uma travessia pelo rio da vida. A todo momento. Não tem como escapar. Não tem como escapar. O escapar é tornar-se completamente inconsciente e fora da realidade psíquica da humanidade. Porque desde que a humanidade é a humanidade, tem morte no nosso dia a dia. Tem morte no nosso dia a dia. Então a gente pode ficar negando isso e vivendo essa vida de purpurina, essa positividade tóxica, ou a gente pode encarar isso com maturidade e dizer, beleza, eu estou agora no momento de mortificatio na minha vida, de nigredo. Alguma luz vai surgir daqui e eu preciso estar atento. Eu preciso estar atento para fazer a travessia. Porque com essa travessia, eu vou entrar em contato, eu vou adquirir relíquias da morte. Relíquias dessa morte, as quais eu vou carregar, né? O conto não mostra nesse trecho de vídeo que eu trouxe, mas o conto vai dizer, aquela pessoa que detém as 3 relíquias da morte se torna um senhor da morte. Nós vamos olhar para os símbolos de cada uma delas. Mas há um preço a se pagar, gente. Há um preço a se pagar. E essa positividade tóxica, ela é uma alienação da realidade psíquica, arquetípica do ser humano. É uma alienação, né? Eu não sei quem te disse que você vai passar pela tua vida sem problema, que se você... porque se eu aprender essa técnica, então eu nunca mais vou sofrer na minha vida. Como direi para não chocá-lo? Não vai rolar. Não vai rolar, né? O encontro com a morte, né? A morte surge no meio da travessia e oferece esses 3 presentes. Talvez, se as pessoas tivessem desistido da jornada ou se entregado para a morte, elas não teriam recebido os presentes. A morte, transformação, né? Símbolo de transformação, elas lhes oferecem exatamente o que desejam, porque sabem que não suportarão as consequências das suas próprias vontades. A morte é muito esperta no sonho, né? O que você quer? Fala para mim o que você quer. Por que ela faz isso? Por que ela dá objetos tão poderosos para aquelas pessoas? Porque tirando o irmão mais novo, que era um homem humilde, os outros 2 ela falou assim, esse aqui eu pego rapidinho. Porque eles não sabem o poder que eles têm, eles não sabem o que eles querem, eles vão pedir coisas idiotas que vão levar eles para momentos completamente fáceis para eu ir lá e pegá-los para mim, né? Então, é aquele momento em que o encontro com a morte, o encontro com essas etapas de transformação passa inconsciente. E aí eu sou enganado pela morte. E a morte me acha ainda mais depois. A morte me pega cada vez mais. Agora, quando você traz uma consciência ancorada, clara, não, eu estou me encontrando com a morte. Eu estou me encontrando com a morte. Então aí você obtém as relíquias ou presentes ou até posturas de vida que vão te levar adiante como o irmão mais novo. Agora, os símbolos da relíquia da morte para mim são interessantíssimos. Primeiro, a varinha de sabugueiro, a Elder Wonder, a varinha de todas as varinhas. O que é a varinha para o bruxo? A varinha é um objeto coagulado, materializado, que representa a extensão da minha vontade. É o meu braço. Ele se estende, é uma projeção da minha vontade. Eu direciono a minha vontade ali. É isto que eu quero. Então, a varinha como uma extensão objetiva da vontade do seu mestre, ela representa o que aqui? É a força de vontade. Força de vontade sobre o mundo. Então, eu quero
a varinha das varinhas, a mais poderosa, ou seja, eu quero ter a maior força de vontade do mundo. Isso é um poder fantástico. Quem passa por momentos de nigredo, quem passa por momentos de mortificatio, quem vê a morte, né? Quem se encontra com essas crises, sai com a vontade fortalecida. Sai com a vontade fortalecida. Depois vem a segunda pedra, a pedra da ressurreição, a segunda relíquia. Permite fazer ressurgir diante de si as pessoas que morreram. Seria a mediunidade? O honrar sistêmico, o contato com a dimensão, com o campo do inconsciente, a natureza exoconsciente? Pare e pensa se muitas vezes nos momentos mais difíceis da sua vida não foram os momentos onde a sua intuição falou de uma maneira mais precisa, mais relevante, onde as vozes do passado tiveram um papel. Às vezes a gente precisa entrar em nigredo, precisa entrar na mortificatio para se encontrar. Quantos autores mortos de há 300, 400 anos eu reencontrei na minha crise, no meu burnout, na minha depressão. São vozes que falaram, os mortos ressurgiram diante de mim. E tantos mortos, João da Cruz, Teresa d'Ávila, Schopenhauer, tantos mortos ressurgiram diante de mim. Jung, Marie-Louise von Franz, Edward Erdinger, todas essas vozes ressurgiram na obra deles. Então, que poder é esse que nós desenvolvemos nos momentos de crise, onde nós precisamos transcender? Transcender. A pedra da ressurreição é um momento onde nós transcendemos a realidade aqui, tal como se apresenta, e fazemos contato com esse mundo que está além. Quando o Harry vai enfrentar o Voldemort, ele pega a pedra da ressurreição instantes antes, gira 3 vezes e reencontra com seus pais, com o padrinho, com os professores, as pessoas que morreram. E ele fala, e aí, como é que foi? Dói morrer? Eles falam, não, é como cair no sono. Vocês vão estar comigo? A gente sempre teve. Ali ele começa, pela transcendência, pela mediunidade, ele começa a ressignificar aquele momento, onde ele está praticamente a incorporação do cordeiro que está indo para o sacrifício. Porque ele sabe que alguma coisa dentro dele precisa morrer. Aquela parte da alma do Lorde das Trevas que vive dentro dele precisa morrer. E ele sabe que é o próprio Lorde que tem que matar. Ou seja, ele tem que se encontrar com o seu lado mais escuro, com o seu lado mais trevoso, para que então a conciliação aconteça. Para que então ele vença naquela jornada. Pedra da ressurreição. E aí talvez o símbolo mais difícil de decifrar, que é o manto da invisibilidade. O manto da invisibilidade, um pedaço da capa da própria morte. A forma como a morte, né, passa oculta. O que seria o manto da invisibilidade? Eu fiquei pensando muito nesse símbolo. E para mim, eu cheguei a uma conclusão. O manto da invisibilidade me permite ficar invisível. Eu tinha essa fantasia quando era moleque, gente. Eu tinha. Vamos confessar agora. Eu tinha essa fantasia. Eu pensava assim, nossa, eu queria muito o poder de poder ficar invisível. Para entrar no banco, pegar quanto dinheiro quiser, entrar na padaria, comer aquele sonho de creme que eu piro, fico lá vendo com os olhos, lambendo com a testa. Entrar no banheiro, no vestiário, ver todo mundo pelado. Eu tinha essa fantasia, né. Quem nunca pensou: "Ai, nossa, se eu fosse invisível e entrava lá só pra ouvir a conversa dele, com ela, dela com ele, sei lá quem. Nossa, se eu fosse invisível e entrar na sala de reunião da presidência do Google só pra ver o que eles estão tramando", né. Veja, capa da invisibilidade, o manto da invisibilidade. Aí eu pergunto assim pra você: quem eu sou quando não sou visto por ninguém? Quem eu sou quando eu posso estar invisível? O que eu vejo quando ninguém mais pode me ver? O manto da invisibilidade, para mim, é um refúgio, é um caminho de autoconhecimento. Porque
Se nós pudéssemos realmente nos tornar invisíveis, gente, muito do nosso caráter que está na nossa sombra viria e tomaria lugar, em forma de atitudes que eu não sei se nós nos orgulharíamos de contar num vídeo. É ou não é? Se você pudesse ficar invisível, o que será que você ia fazer? Será que você ia continuar sendo exatamente quem você é quando você é visível? Portanto, a invisibilidade, o manto da invisibilidade, ele traz um caminho profundo de autoconhecimento. Porque quando eu faço coisas que ninguém mais pode ver, eu estou encontrando aqui com a verdade, com uma parte de quem eu sou, que talvez não esteja público nas redes sociais, né? Quem é você quando você não está na frente da câmera do Instagram? Quem é você quando você está antes de fazer o post? Quem é você depois que você faz o post? Né? Eu fico vendo isso, fico imaginando isso, assim. Às vezes só aquelas fotos de luxo, sucesso, tilintar de taças num barco, num boat, num iate, nas ilhas gregas, é aquela alegria toda que dá inveja na gente que tá lá rodando. Mas aí eu paro, às vezes, com aquela foto e eu avanço ela 10 segundos no tempo. Qual foi a cara que essa pessoa fez depois que ela fez esse biquinho sexy pra foto? Será que esse sorriso continuou? Será que estava tão divertido assim? Será que ela tá feliz? Será que ela tá feliz? Incrível como essa cretinice, essa imbecilidade, ela toma o mundo inteiro, tá em todo lugar, gente. A gente tava em Zurique, na Suíça, cruzando uma ponte, assim, tem um pedaço do lago que forma tipo um riozinho dentro de Zurique. Aí tem várias pontes. Tava lá, sujeita, toda produzida, que parecia a capa da Vogue, fazendo biquinho, assim, ó. Debruçada na ponte, com óculos, ela fazia assim. No meio da rua. Aí eu parei e fiquei observando, porque era uma roupa muito chique, muito cara. Muito cara. Tinha uns 2, 3 mil francos suíços ali em roupa, em acessório, pra ela fazer o biquíni. Meu Deus. Aí eu esperava o clique, terminava o clique, fazia assim. Parecia um zumbi, né? Parecia um zumbi. Então a grande pergunta do manto da invisibilidade é: quem é você quando ninguém mais está vendo? É um caminho de autoconhecimento. Um caminho de autoconhecimento. Então veja, a varinha de sabugueiro, a minha vontade sobre o mundo. A pedra da ressurreição, a minha transcendência sobre o mundo. O manto da invisibilidade, o meu caminho interior de autoconhecimento. Veja, o poder da vontade descontrolado. O que acontece com o irmão mais velho? Ele já vai, ele fica num centramento excessivo nele mesmo e cria uma desconexão com o mundo objetivo, que leva ele para a morte. Agora a minha vontade manda, olha lá, plá, mata o bruxo, plá, mata não sei quem. Rapidinho alguém foi lá e eu quero esse poder para mim. Pareceu demais, malandro, perdeu, porque centrou-se demais em si. Ou seja, o poder da vontade apenas a serviço do ego vai te levar para a morte. O poder da vontade a serviço do outro, também de você, mas também do outro, não é só um centramento em mim. É aí que mora a minha indignação com essas técnicas de prosperidade quântica que eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo. Porque é tudo sobre mim, é tudo sobre o meu ego. Nossa, olha os segredos do universo, da física quântica, da neurociência, todos a serviço para que você tenha o seu carro do ano, para que você tenha a casa onde você quiser, para que você, eu. O poder da vontade egocentrado, egocêntrico, vai levar à morte. Aprenda com o irmão mais velho do Conto dos Três Irmãos.
Ele tinha a varinha das varinhas, mas centrou a sua vontade só em si mesmo. Degolou. A pedra da ressurreição já é a mesma coisa, é o poder da transcendência só centrado em mim. Então é um completo abandono das minhas conexões externas, com uma excessiva conexão em outras dimensões que me faz perder o pragmatismo e ser abduzido por essa realidade metafísica. Quanta gente entra num estado de verdadeira psicose, porque não tem a noção, a compreensão sobre o que é a mediunidade, sobre o que é o contato com outras dimensões. É só sobre mim, é só sobre o que eu quero, é só sobre os meus sentimentos, eu quero, eu quero, eu quero. E essas pessoas, a despeito de sim terem habilidades mediúnicas, exoconscientes, habilidades de contato multidimensional, terminam mortas-vivas, porque não são capazes de fazer nada para o mundo objetivo. E são abduzidas muitas vezes por essas dimensões, são sequestradas por essas dimensões. Perdem ali, ó, o pragmatismo da vida. Tanta coisa você poderia fazer, não é, com esse contato multidimensional, mas não. Tudo que importa é o que eu sinto, é o meu sentimento, sou só eu. Eu perco a dimensão do outro, me afogo nas águas. E o manto da invisibilidade é interessante, gente, porque é o caminho do autoconhecimento me leva a ressignificar as minhas relações com o mundo interior e exterior a partir de um relacionamento filosófico com a finitude significante. A partir de um relacionamento filosófico com a finitude significante, é nesse ponto que eu me torno amigo da morte, ou seja, o irmão, ele desapareceu, né, ele desapareceu. Ele não queria ser ninguém, ser nada mais além daquilo que ele era, né. Esse é o desaparecimento do mundo, eu não preciso ostentar para ninguém. Ele vai lá e se cobre. Se olha para dentro de si, começa a perceber quem ele é, começa a perceber quem ele é. E aí eu começo no caminho do autoconhecimento a ressignificar como é que eu relaciono com o mundo, como é que eu me relaciono comigo mesmo, o que eu devo fazer com o mundo exterior, o que eu devo fazer para o mundo interior, né? E é interessante porque ele vive uma vida plena e com muita idade ele vê que é a hora de passar aquele mesmo caminho para o filho dele. E aí ele vai como um velho amigo da morte, ele reencontra, ele se torna amigo da morte. O caminho de autoconhecimento restabelece a nossa amizade com a morte. Relíquias da morte, gente, o poder da vontade, a transcendência e o autoconhecimento. Essas são as verdadeiras relíquias da morte. Só quem realiza a travessia por momentos de mortificatio de nigredo vão desenvolver essas características. Eu acho um barato o pessoal fazer: "Ah, eu queria tanto que abrisse a minha mediunidade. Ai, sabe, eu queria tanto ter uma força de vontade maior. Ai, tô querendo tanto entrar, assim, para o caminho do autoconhecimento, tô precisando". Se prepare, meu bem, porque você vai encontrar com a morte no meio da travessia. Você vai entrar na escuridão. Você vai entrar na escuridão. Porque é lá que a luz brilha. É lá que as relíquias da morte vêm, não é? É lá. E veja, isso é arquetípico, gente. Faz parte do arquétipo do herói mortificatio. É só pensar em Jesus. Só pensar em Jesus. Ele passou pela morte. Ele passou pela cruz. Ele passou. Você percebe? A morte não é uma punição. Não é uma punição. A gente tem uma distorção. Porque para que ele estava sendo punido? Entende? Não foi porque não, porque é parte, a morte e o ressurgimento. Tem uma música do Johnny Cash, que foi regravada pela Molly Skaggs, que eu acho muito foda, que se chama There Ain't No Grave, quer dizer, não existe sepultura. A música diz assim: There ain't no grave gonna hold my body down, and if you walk out of the grave, I'm walking too. If you walk out of the grave, I'm walking too. Quer dizer, não tem sepultura, não tem túmulo que mantenha, que segure, que prenda o meu corpo à terra.
Porque se você caminhou para fora do túmulo, eu também vou. Esse é o papel de Jesus, esse é o papel arquetípico de Jesus na história humana, de alguém que ressurge da morte, o seu espírito ali, materializado, ressurge da morte. Para quê? Para dizer, a morte é só uma parte, não é o fim, é só uma parte, é só uma transformação. Quando Jesus ressurge da morte, ele não destrói a morte. As pessoas continuaram a morrer depois dele, porque a morte faz parte, é arquetípica. Simbolicamente, literalmente, a morte faz parte. Jesus não destrói a morte, Jesus destrói a nossa antiga ideia sobre a morte como fim. Ele destrói o nosso medo da morte. Quando ele ressurge da morte, ele destrói o nosso medo de passar pela morte. E ao destruir o medo da morte, ele destrói o medo da vida. Ele destrói o medo da vida. Ao se tornar amigo da morte, você é capaz de construir um verdadeiro relacionamento com a vida, literal e simbolicamente. Nas palavras de Goethe, morre e se transforma. Na medida em que se abraça continuamente a morte, o ego constela a vida em profundidade. É a noção. Vamos pegar a morte física, orgânica, é a noção da finitude desse corpo orgânico. Mas eu sei que algo vem para além. Então, o que eu faço com o meu corpo que já está construindo um relacionamento com a vida que eu terei depois da vida, com a vida que eu terei depois da morte? Percebe? Mas, ao mesmo tempo, quando aspectos da nossa vida objetiva morrem, e nós nos relacionamos com eles, deixa eu ver por que isso está doendo, por que doeu o fim desse relacionamento, por que doeu o fim dessa empresa, por que doeu o fim desse projeto, o fim dessa fase, por que essa fase da minha vida, por que está doendo tanto para mim? Por que eu estou tão triste? Por que dói tanto? Quando eu começo a me relacionar com esse momento de morte, eu acesso as relíquias. Eu vou pelo caminho do autoconhecimento. Entende? Eu vou exercitar a força da minha vontade, eu vou transcender. E daí, me tornando amigo da morte, eu constelo uma vida muito mais completa depois que aquele período passar. Veja, em sonhos e sincronicidade, esses momentos vão ficar muito marcados no nosso sonho. Às vezes nós estamos no momento de nigredo, de mortificatio, nós estamos enfrentando o fim de certos momentos da nossa vida. O que nós vamos ter? No sonho vai aparecer tudo escuro, alguém vai morrer, vão aparecer cadáveres, zumbis, vermes, larvas, alimentos podres, cavernas, noite, vultos, sombras, tudo aquela confusão, você não sabe direito onde está, parece que tá meio esfumaçado, difícil de ver. Isso são mensagens espirituais, arquetípicas que estão chegando para você dentro dos seus sonhos. Não é que você está sendo perseguido. Não, cara, você está passando por um momento de morte. Abraça. Vai bater um papo com ela em cima da ponte. Vai ver que presente ela te traz e vai ver como você vai usar os presentes da morte. Vai ver como você vai fazer uso das relíquias da morte. Percebe? Então aqui são aspectos que podem aparecer, tá? Podem aparecer na nossa vida noturna, espiritual. Na vida, como é que fica muito marcado os momentos de mortificatio, depressão, exaustão, burnout, crises criativas, falta de ânimo, apatia, infelicidade, tristeza profunda. É interessante que a doutora Marie-Louise von Franz, ela fala isso no livro Alquimia, eu acho fantástico, ela vai dizer assim: nós às vezes temos a impressão de que a depressão é uma força que nos puxa para baixo. Não tenho vontade de levantar da cama, não tenho vontade de sair do sofá, não tenho vontade de sair de casa. Parece que uma força está puxando a gente para baixo. Então a gente tem medo e foge, quer fugir disso. E o que a nossa sociedade faz? Vai se entupindo cada vez mais de remédios, vai se entupindo cada vez mais de narcóticos, vai se entupindo cada vez mais de elementos químicos anestesiantes. Vai beber, vai encher a cara, vai se drogar, né?
Por quê? Porque eu quero aliviar, eu não quero sentir aquilo, eu não quero passar pela depressão, pela exaustão, eu não quero encarar aquele momento, eu não quero encarar aquela força que eu acho que me puxa para baixo. E a doutora Von Franz, ela vai dizer assim: não é exatamente uma força que nos puxa para baixo, mas uma força que nos puxa para dentro. Há um chamado. A caverna profunda do mito de Platão é o nosso mundo interior. Eu tenho que entrar dentro dessa caverna, eu tenho que ver o que é luz, o que é sombra. Eu preciso entender como isso funciona para que eu possa sair da outra ponta. Então, essa força, esse momento de mortificatio não está te puxando para baixo, para o seio da terra. Ele está te puxando para dentro, para suas cavernas interiores, para que você veja. Mas nós temos medo, nós fugimos disso, nós não queremos olhar para aquilo que tem dentro. Porque isso, e aí, consciente ou inconscientemente, nós sabemos, em algum lugar dentro de nós sabemos, que se a gente passar pela morte, nós vamos sair transformados. E às vezes nós estamos tão apegados com a imagem externa que nós criamos, com o personagem externo que nós criamos, que nós não queremos entrar para dentro. Nós não queremos, porque nós sabemos que nós vamos sair transformados, né? Daí vem aquele veneno sutil, que diz assim: mas o que vão pensar de você? O que vão pensar de você se você fizer isso? O que vão pensar de você? Isso paralisa, é um medo paralisante, né? Eu não consigo fazer a travessia. Esse tipo de frase, de voz que fala na nossa cabeça, nos joga para aquele rio turbulento. Né? Veja, atos de magia para esses momentos de mortificatio. Isso aqui está muito baseado na minha própria experiência. Eu separei 3 operações alquímicas que eu acho que são muito interessantes, porque no momento de mortificatio, uma das coisas que acontece muito é que a nossa sensibilidade fica entorpecida. A nossa intuição fica confusa, nós estamos no escuro. É o famoso, eu brinquei com vocês na primeira aula, você que está com a mediunidade em modo avião, a gente fica confuso. A gente não ouve, não intui nada, a gente não consegue elaborar nada, emocionalmente nós estamos perturbados, a gente não consegue confiar em nada da nossa mente, porque a nossa mente é pura escuridão, está totalmente perdida. Então como é que a gente começa a sair desse estado, como é que a gente começa a processar esse estado? Para mim, na minha experiência, 3 operações me ajudaram: coagulatio, calcinatio e separatio. Coagulatio, primeiro, eu estou vivendo um verdadeiro caos, um verdadeiro pandemônio dentro da minha mente. É uma escuridão, é um rio turbulento, eu não consigo lidar. Eu começo a materializar, eu preciso materializar essa energia psíquica, eu preciso descarregar, fazer o download, processar aquilo. Eu desenho, pinto, escrevo, faço escultura, pisei no chão, coloquei o corpo em movimento, em jornadas, em realizações, em ritos. Daí a importância do ritual, daí a importância de objetos materiais, essa aqui é a força da minha vontade. Eu contei para vocês em Coagulatio a história dessa varinha. Percebe? Ali se materializou na minha frente, do jeito como eu havia visto, o galho que eu havia pedido para a araucária. Foi a minha vontade, foi a força da minha vontade, mas naquele momento de vida, a minha vontade era de ficar em casa dormindo, jogando PlayStation, sem ver ninguém, sem fazer nada. Era de morrer e nascer rico, para não ter que me preocupar com nada. Mas ali fui, peguei, se fosse só o árvore, eu poderia ter virado e falar assim: ai, mas acho que foi uma coincidência. Ter deixado de lado, mas não, eu vou pegar isso aqui, eu vou esculpir, eu vou trabalhar. Se você entrar no meu Instagram, @JulianoPosati, você vai, volta lá nos meus posts, lá você vai ver quando a varinha apareceu, você vai ver todo o processo, cada escolha que eu fiz, eu fui materializando, fui coagulando, fui ritualizando. Vou consagrar, essa aqui vai se chamar varinha da araucária, varinha de araucária.
Essa aqui é a minha vontade, que está conectada aqui com essa dimensão. Mas foi uma coisa emotiva? Não. Ó, foi labutando, pintei muita mandala com a doutora Mona Lisa, minha terapeuta, discutia com ela, via, olhava para as sincronicidades. Ficava 2, 3 horas por semana pintando mandala. Eu sou pai, sou empresário, sou marido. Que hora você acha que eu pintava mandala? Quando todo mundo ia dormir. Todo mundo ia dormir, eu falava assim: "Eu vou encarar esse negócio, eu preciso olhar para isso". E pintava. Ia redescobrindo ali minha criança que estava soterrada, eu sempre fui uma criança que gostou de fazer isso, percebe? Então a coagulátil, ela tem esse potencial. Na nossa sintonia de coagulátil eu mostrei para você meu altar, meu manto, né, tenho mostrado para vocês isso nas nossas sintonias lá no Clube do Aluno, nas meditações guiadas. Por quê? Porque são sinais visíveis de elementos, conteúdos, energias que são invisíveis para mim, mas que existem. Então eu constelo com a realidade física. Constelo, eu trouxe. Por que eu deixei aqui a caveira, né, em cima da mesa nessa aula? Porque aqui, ó, a morte está presente. A morte está presente o tempo todo. A morte está presente o tempo todo. Se eu não faço amizade com a morte, eu não faço amizade com a vida. Se eu não tenho consciência de uma polaridade, eu não consigo manifestar outra. Eu sou hoje muito amigo da morte. Hoje eu olho e falo assim, cara, se a morte viesse me encontrar hoje em cima da ponte, a morte de verdade mesmo, se ela viesse me encontrar hoje em cima da ponte, é claro que eu ia sentir saudade da minha esposa, do meu filho, da nossa vida, ia, mas eu iria com ela como bom amigo. Eu falar: "E aí, minha treta? E aí, minha véia, como é que tá? Tudo bem? Chegou então? Então vamos lá. Vamos ver o que é que vem para depois", né. E o fato de ter essa amizade com a morte me faz ter amizade com a vida. O que que vale a pena ser vivido agora, né. Coagulátil. A outra operação é a calcinátil, tá. A mortificatio ela é a suspensão de todo movimento. A gente se sente sem força às vezes para fazer os movimentos, mas é importante que a gente entre em contato com o fogo. Eu entrei em contato com o fogo mesmo, queimei coisa, fiz fogueira, né, olhava, contemplava, deixava aquela energia me afetar. Mas também comecei a gerar outros tipos de queima. Queimei coisa que eu não usava mais, toca pau, toca para doação, vendi, me desfiz, ativei movimentos significativos. Sabe aquela coisa? Acende os pavios de coisas que estão aí esperando movimento na tua vida. Sabe? Tá quebrado? Conserta. Tá sobrando? Vende, doa. Tá parado? Bota em movimento. Não tá acontecendo nada? Vai fazer alguma coisa. Começa a fazer esses movimentos. Mesmo que a tua mente fique te dizendo: "Ah, nossa, mas isso aqui nem faz sentido. Nossa, mas que bosta. Ai, mas que saco". Faça. Faça com má vontade, mas faça. Precisa queimar a má vontade às vezes. Queima a má vontade. Vai, faz, se arrasta. Até porque, gente, para passar pela mortificatio, é como na calcinatio. Para passar por essa fase, você tem que ter resiliência. Você vai ter que respirar fundo para passar por isso. Até que tudo aquilo que não faz mais sentido morra e aquilo que faz sentido brilhe, renasça no meio do caminho. A terceira operação para mim é separatio, tá? Para mim foi separatio. Comecei a comparar, separar, compreender, analisar, planilhar, romper com relações tóxicas por um tempo, me afastar, né? Exercer o meu poder de escolha dentre. Não, eu não quero mais fazer isso. Não, isso aqui vale a pena? Não vale a pena. Isso aqui tem sentido? Não tem sentido. Não, isso tem sentido. Não, aquilo não tem. Não, esse tipo de coisa eu não quero falar, não quero me relacionar, não quero isso agora. Não dou conta agora. Separa. Planilha. O que que eu posso fazer agora? O que que eu não posso? Compara. Às vezes a gente se coloca em situações de verdadeira tragédia financeira, principalmente, porque a gente não sabe fazer essas escolhas. Eu preciso? É necessário? Eu quero? Eu posso agora? Não pode. Meu bem, se não pode, não pode.
Cartão de crédito é uma arma do diabo. Porque ele quer convencer a gente que a gente pode quando a gente não pode. Quanta gente tá se afogando em cartão de crédito? Porque não tem separatio. Porque não sabe separar as coisas. Você tá com a fatura do seu cartão de crédito atrasada? Então você tem que parar de comprar. Ai, mas eu mereço. Não, merecer você merece. Mas poder você não pode. Então para. Para. Guarda numa gaveta até você terminar de pagar. Ai, mas já tá atrasando. Então deixa terminar de atrasar. Deixa estourar. Aguenta uns 2 anos, daí você negocia a tua dívida. Ah, mas aí eu não vou ter cartão de crédito? Não, não vai. Ah, mas e como é que eu vou comprar? Você vai comprar quando você tiver dinheiro. Porque aí você pode. Se você não tem dinheiro, você não pode. É simples. Você percebe? Às vezes a gente tem que passar pela morte, pela escuridão de determinadas situações para descobrir o nosso verdadeiro poder, de descobrir realmente aquilo que a gente pode, descobrir realmente aquilo que é razoável. Separatio, razão, razoável. É razoável? É razoável que você vai comer num restaurante caro só porque você merece, só porque você está cansado, estressado, e porque você merece desfrutar, quando na verdade teu cartão está estourado? É razoável? Não é. Não é. É razoável que você vá no shopping comprar umas roupas para melhorar a tua autoestima? Não é. Não é. Porque não é isso que vai melhorar a tua autoestima. Não é isso que vai melhorar a tua autoestima. Não adianta maquiar por fora a podridão que tá por dentro. Jesus falava, fariseus, por fora são túmulos caiados, bonito, branquinho por fora, e podre por dentro. Nossa sociedade é uma sociedade de túmulos caiados. Túmulos caiados. Separatio. Separatio. Veja, eu encontro você na meditação no Clube do Aluno sobre Mortificatio. A gente vai aprofundar mais isso. Lembrando que a gente está com condição especial, então, se é possível para você, faça parte do Clube do Aluno, aproveite essa chance de entrar, ter a experiência expandida e a gente se vê na última aula semana que vem sobre Coniunctio, o mistério da conexão, da integração plena da alma humana.